Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fábio. Estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando nossa playlist dos verbos e tempos verbais em inglês, veremos a diferença entre remind and remember. Fiz essa aula aqui para vocês após alguns pedidos de alunos, seguidores do canal que se confundem ao usar esses dois verbos também. Na aula passada, vimos as diferenças entre o verbo to borrow e to lend. Emprestar e pegar emprestado. Caso tenha perdido, volte lá na aula anterior e assista, pois tem bastante coisa bem legal lá que separei para vocês. E aí, pessoal, qual que é a diferença então entre remind e remember? Vamos lá conferir? Let's go! To remember, verbo regular, forma no passado e no particípio remembered. Vamos para a definição, duas definições aqui. To recall to the mind with effort, think of again. To retain in the memory. Então vamos lá. Número 1, é trazer à mente com esforço ou pensar novamente. Segundo, manter na memória. Então, o verbo remember nada mais é do que lembrar, tá? É o verbo lembrar no sentido de recordar de algo ou de trazer a lembrança. É sua habilidade de pensar, quando você mesmo tem esse esforço. Tudo bem? Então, olha lá. I don't remember the way. Alice can't remember his name. Então, nesses casos, a pessoa, por si própria, não se lembra de algo. Então, eu não lembro o caminho. Alice não consegue lembrar o nome dele. Para usar o remember, temos uma dúvida também. Gerúndio ou infinitivo? Quando vem um verbo depois do remember, como nos exemplos que eu vou pôr aqui embaixo, o que a gente usa? O ing ou o verbo no infinitivo, com o to antes? Vamos ver? Então, aqui temos I remember closing the door, o gerúndio, ing, e I remember to close the door, infinitivo, que é o to close, certo? Qual frase aqui está certa? As duas. Como saber o sentido, então, de cada uma? Vamos lá. Quando eu uso gerúndio após o verbo remember, que é o ing, isso quer dizer o quê? Essa ação ocorreu antes do verbo principal, que aqui no caso é o remember. Então, aqui, eu me lembro de ter fechado a porta. Ok? Então, a porta já foi fechada e eu me lembro de ter feito isso no passado, ok? O lembrar vem depois que já foi feito. Lembrar de ter feito algo. Na segunda, quer dizer o quê? Que a ação, ou seja, que o fechar a porta, é ao mesmo tempo do lembrar ou até mesmo após, tá? Então, eu me lembro de fechar a porta, ok? Então, eu me lembro de ter fechado a porta, a primeira, e eu me lembro de fechar a porta. Muitas vezes é muito próximo um do outro, tá? Principalmente quando a gente pensa em português. E aqui, nesses casos, ou em casos até de outras frases, a gente poderia até colocar um complemento, né? Eu sempre me lembro de fechar a porta. I always remember to close the door. Somente lembrando, gerúndio, a ação ocorre antes do lembrar. No infinitivo, a ação ocorre ao mesmo tempo ou depois do lembrar, ok? Vamos lá continuar. To remind, verbo regular também. Segunda e terceira formas do verbo são iguais, reminded. To cause a person to remember. Cause a person to think of someone or something. Então, fazer uma pessoa se lembrar ou fazer essa pessoa pensar em algo ou em alguém. Então, aqui o remind vai ser o quê? Alertar alguém, avisar, informar. Então, qual que é a diferença? O remember você faz por conta própria. O remind é quando algo ou alguém te lembra de algo. Então, vamos lá. He reminded me to wear the uniform. Ele me lembrou de vestir o uniforme. I always remind him to call his family. Eu sempre o lembro de ligar para sua família. E aqui um outro caso também que podemos usar. Jane reminds me of her mother. Aqui nesse caso, quando eu uso remind of, é o quê? Eu quero dizer que a Jane me lembra da mãe dela.
então quer dizer que ela é parecida com a mãe. Então, quando remind of alguma coisa, é que lembra de alguma pessoa ou de algum fato que aconteceu no passado. Tudo bem? Lembrem-se, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Qualquer sugestão de dúvida entre verbos parecidos ou algum verbo que vocês achem que seja mais difícil, ou que tem muitos significados ou que queria ver mais a fundo, algo do tipo, também deixem aí que vou preparar aulas também para vocês sobre esses verbos, para tirar todas as suas dúvidas. Enquanto isso, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, curtam nossos vídeos e compartilhem com seus amigos, isso é muito importante para nós. Também entre em nossa página no Facebook, facebook.com/calloфenglish. Por lá você também fica por dentro das novidades. E tem interesse em aulas particulares? Aulas feitas para você, individuais, diretamente comigo. Não importa onde você esteja. calloфenglish@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99 164 6821. Aguardo todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas e não se esqueçam, sou o professor Fábio e até a próxima. Bye, see you!